No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o terceiro setor no pós-pandemia. O estudo do impacto da Covid-19 nas organizações da sociedade civil brasileiras dá resposta imediata à resiliência. Revelou que 73% das organizações da sociedade civil ficaram debilitadas durante a pandemia. Por outro lado, 18% afirmaram que a crise serviu para fortalecer muito ou parcialmente o trabalho realizado. Quais as adaptações que o terceiro setor deverá fazer para o período da pós-pandemia? Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Laís de Figueiredo Lopes, que é advogada, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e atuante em organizações da sociedade civil em processos de formulação e pactuação de normas políticas e projetos. A Mariana Chiesa, que é advogada e doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, especialista em gestão pública. Ela atua na área de impacto social, regulação urbana e terceiro setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eulério Giovanni, direto de Nova York, da Rádio ONU. Os destaques do site do Observatório com a Isabela Alves e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Laís, bom dia, Mariana, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Franklin, você é otimista em relação à pós-pandemia? O campo progressista poderá desenvolver projetos que melhorem as condições da sociedade brasileira? Sabemos que estamos numa crise política, crise social e crise sanitária. A pós-pandemia será como no nosso país? Olha, João, eu quero ser otimista, né? Apesar da realidade às vezes não permitir que nós sejamos tão otimistas, mas eu quero ser otimista que sim, que as pessoas se conscientizem que o mundo será outro, né? O mundo já é outro e continuará sendo outro, e que tem a necessidade de uma atitude totalmente diferente do que acontecia antes da pandemia, né? E nós vemos agora que uma série de pessoas estão sofrendo muito com a questão da pandemia, não só do ponto de vista da Covid, mas também da falta de recursos para poder se manter e sobreviver. E muitas delas se mantêm devido ao quê? À solidariedade dessas pessoas. Isso deveria continuar. E continuar de uma forma estruturada e uma forma consciente, não só na questão da pessoa individualmente fazer isso, mas que isso se construa de uma forma de o Estado ser colocado. Pede um Estado mínimo, mas não, a gente tem que ter o Estado necessário. Bom dia, Laís, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel, um prazer estar aqui novamente com você. Laís, eu citei no início do programa, mais de 70% das organizações da sociedade civil foram impactadas pela pandemia. Como é que você vislumbra o terceiro setor no pós-pandemia? Joel, é uma honra estar aqui de novo, né? Eu vim aqui justamente em maio, quando a gente tratou do tema da solidariedade em tempos de crise, né? E agora estamos falando do pós-crise. Essa transição ainda vai demorar um pouquinho para chegar, mas acho que o terceiro setor tem um papel muito importante nessa reconstrução. Os governos têm tido uma baixa capacidade de lidar com a crise sanitária e a sociedade civil tem demonstrado muita garra para responder às questões, né? Seja na mobilização de ativos, equipamentos e incluso recursos para também lidar com a centralidade da questão do Covid-19, inclusive combatendo as fake news sobre a Covid-19, mas também mobilizando aí recursos para atender a todas as comunidades periféricas, e acho que a gente teve um aumento grande do número de doações no país, o que representa também esse aumento da solidariedade, né? Seja de enfim, desde pessoas que realmente têm condições de ajudar até quem não tem e que foi para a rua fazer marmita e ajudar. Enfim, acho que a gente botou essa solidariedade humana aí muito presente dentro
desse Essa momento. bolha de Tudo isso solidariedade que a gente viveu agora, você acredita que ela vai sobreviver na pós-pandemia? era onde eu ia chegar. Eu acho que tudo isso tende a ficar. Vai depender muito de como a gente vai também ressignificar esse tema, né? Mas para além do tema emergencial, a gente consegue ver investimentos mais estratégicos dentro da filantropia, né? Você vê que a Folha de São Paulo lançou um prêmio esse ano específico para os empreendedores da Covid e nas suas áreas de atuação tem as questões emergenciais, né, dessa ajuda de agora, a mitigação de riscos e um legado, né? Quem tem também trabalhado com essa ideia de estruturar e apoiar governos para que a gente possa ter, enfim, estruturas, tecnologia para os próximos passos da reconstrução aí econômica e social do nosso país. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Mariana, como é que você vê o futuro do terceiro setor? Logo no início, eu citei 73% das organizações tiveram impactos. Como elas deverão sobreviver no pós-pandemia? O que é necessário? O que precisa ser mudado no terceiro setor para que ele entre com uma nova estrutura, um novo olhar no pós-pandemia? Primeiro, queria agradecer muito ao Brasil Atual e ao Observatório pela oportunidade de estar aqui ao lado da Laís, que é O uma prazer é profissional nosso, que eu Mariana. admiro muito. Acredito o seguinte, a gente observou nessa pandemia, né, que, como bem colocado, o terceiro setor, ele funcionou e ele atuou muito mais como um braço meramente executor das políticas públicas, né? Em vários momentos, a gente viu o protagonismo mesmo da sociedade civil e do terceiro setor, muitas vezes apontando caminhos e estratégias para que o poder público conseguisse aí, né, cumprir as suas tarefas, as suas funções públicas. Então, um legado importante é a gente conseguir trazer alterações normativas ou alterações institucionais, né, que tornem essa atuação mais perene, então, que transformem isso num legado efetivo. Então, a gente tem aí importantes transformações que precisam acontecer no campo da transparência, né? A gente observou aí que a transparência tem sido uma grande preocupação e ela está sendo enfrentada em alguma medida, mas ainda de maneira bastante marginal, né? E a gente tem aí alguns enfrentamentos mais amplos, né? De como que a gente transforma ou faz com que de fato, esse processo de doação, de solidariedade, receba maiores incentivos e que possa sobreviver aí a um momento em que essa sensibilidade maior acontece. Então, quando essa sensibilidade ou essa solidariedade maior começar, né, a diminuir, enfim, por situações fáticas, a gente precisa ter outras alternativas que façam com que esses estímulos continuem, né? E eles têm um trabalho muito grande a ser feito pelo poder público nesse ambiente regulatório. Então, acho que é isso. Laís, o que precisa ser mudado no terceiro setor para ele dar uma resposta adequada para o país no pós-pandemias? Como eu já disse, temos uma crise econômica, temos uma crise social que se ampliou durante a pandemia, mais de 13 milhões de pessoas miseráveis, 10 milhões e 600 mil pessoas passam fome no país. O que precisa ser mudado no terceiro setor para que se dê uma resposta adequada a essa crise que nós vamos viver no pós-pandemia? Joel, eu também queria cumprimentar aqui minha amiga Mariana, que eu também tenho muita admiração, e aí complementando um pouco o que ela já trouxe, eu acho que a gente tem aí, enfim, um impacto muito grande sobre as organizações do ponto de vista financeiro, né? E a questão da sustentabilidade econômica das organizações já é uma questão clássica. Então, para esse movimento da cultura de doação, é bastante importante não só que a gente tenha mais consciência e que entenda o valor de doar, mas também que haja estímulos regulatórios, né? E aí a gente está falando especialmente do ITCMD, que é um imposto sobre doações, que ele é um imposto de competência estadual, e que hoje do estado do Rio de Janeiro a gente tem essa isenção total para todas as organizações da sociedade civil.
No estado de São Paulo, a gente tem uma isenção parcial, que é apenas para as organizações de cultura, direitos humanos e meio ambiente, que precisa tirar um certificado prévio na secretaria respectiva para depois fazer o processo administrativo na Secretaria de Fazenda. Então, desburocratizar, simplificar e isentar isso em outros estados também é bastante importante. Tem uma PEC sobre esse assunto que a Mara Gabrilli propôs no Senado Federal e que está em discussão no Congresso, então, para que justamente o imposto sobre doações, no caso de doações para as organizações da sociedade civil, para projetos sociais, não seja taxado. Tem pesquisa da GV sobre esse assunto, mostrando o quanto que o Brasil está, enfim, fora, né, dos padrões regulatórios de incentivo à doação mundo afora, né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso e aprimorar esse sistema de doações, o que não está acontecendo, porque na reforma tributária discutida há uma completa, enfim, ignorância sobre as organizações da sociedade civil e não está contemplado ainda, esperamos que no próximo relatório, venha a ter as propostas que a sociedade civil está se mobilizando para incentivar, né? E no estado de São Você Paulo... lembra um aspecto importante, que é o estímulo que as organizações devem receber do governo, do Estado, para que desenvolvam seus projetos. Mas a Mariana tocou num aspecto importante do lado das organizações, que é a transparência. Ela é fundamental. Ela é fundamental e nesse ambiente a gente também tem muitas construções a serem feitas, né? A gente teve avanços legais, normativos muito importantes a partir de 2014, mas a gente ainda vê que tem um trabalho interno a ser feito, né? Um trabalho de governança, um trabalho que parte aí de uma concepção de que as organizações também precisam introduzir na sua dinâmica decisória, né, na sua gestão, uma série de elementos aí que já estão nas suas diretrizes, mas que em alguma medida ainda não estão completamente internalizadas ou incorporadas pelas organizações, né? Isso tem sido cada vez uma exigência mais presente desse relacionamento com o poder público, e com as doações isso também ganha uma escala grande, né? E de segurança, quer dizer, para quem vai doar, ter uma organização que tem ali um parâmetro mais claro e mais transparente, mais objetivo, pode ser também um estímulo, né, a receber doações. Laís, eu quero te ouvir a respeito do terceiro setor no pós-pandemia, que é o tema do nosso programa de hoje. A Mariana falou da transparência, acentuou novamente a transparência, que ela é fundamental dentro das organizações, para contar para a sociedade o dinheiro que captou, seja recurso público ou recurso privado. Agora, é fundamental que exista um movimento do campo progressista para cobrar do Estado um novo olhar para o terceiro setor. Sem dúvida, Joel. Existem algumas articulações de organizações da sociedade civil, notadamente aí queria destacar a plataforma por um novo marco regulatório, que é formada pela BONG, pelo GIF, pela Caritas, pela Fundação Esquel e diversas organizações de caráter nacional, que desde 2010 vem trabalhando esse tema da regulação do campo, né? E demandando do Estado, na União e agora mais também nos entes subnacionais, essa melhoria do ambiente regulatório. Eu, enfim, estive aí à frente desse processo por 5 anos na Presidência da República de 2011 a 2016 e muita coisa foi feita de lá para cá, com a edição da Lei 3.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que trata do repasse de recursos públicos com as organizações. E aí eu queria fazer um link também, enfim, com o tema da transparência, né? Porque eu acho que é um tema bem caro para todo mundo, né? Seja para valorizar as organizações, como para dar segurança jurídica para todas as partes, ter um controle social mais efetivo e também ter, enfim, efetividade aí nas parcerias. Mas a gente precisa entender que a transparência, ela custa, né? E ela precisa ser paga por alguém, né? Então, assim, isso foi muito parte da defesa e faz parte da Lei 13.019, a ideia de que esses custos de gestão, né, de despesas indiretas, eles precisam ser arcados com
os mesmos recursos da parceria. Então, há também essa necessidade de entender que muitas organizações têm fragilidade institucional e, às vezes, não têm recursos para contratar excelentes mecanismos de gestão e transparência, mas que o financiamento pode induzir a essa melhor capacidade institucional de resposta, incluso no tema da transparência. Isso vai impactar ali na frente no pós-crise, né? Porque o que a gente está falando é de que a gente precisa fortalecer o nosso tecido associativo, nosso tecido social, para que a gente possa, enfim, aprimorar a nossa democracia. Muitos das críticas que são pertinentes e que são feitas às políticas públicas e aos direitos são formuladas pelas organizações que têm expertise na área. A violência contra a mulher, que foi muito agravada aqui na pandemia, a gente conversou sobre isso, e que foi muito denunciada pelas organizações, todo o tema do racismo estrutural, institucional, acho que a gente tem aí contribuições excelentes das organizações da sociedade civil e que nos ajudam nessa reconstrução, incluso na seara econômica. Porque pensar num desenvolvimento econômico sem incluir o trabalhador, sem incluir, enfim, as pessoas, e pensar numa política que seja mais inclusiva, mais limpa, mais sustentável, não é o que se espera aí nos próximos passos. Então, ainda bem que existem as organizações para nos provocarem esse tipo de reflexão e nos ajudarem a avançar. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: Agências da ONU querem ação para evitar que 132 milhões de pessoas passem fome por causa da pandemia. O Eleutério Gavan, de Nova York, tem as informações. As rupturas económicas e sociais causadas pela pandemia devem elevar o número de pessoas subnutridas em 2020. No ano passado, 690 milhões de pessoas enfrentavam essa situação. Em 2020, estima-se que até 132 milhões a mais poderão passar fome. Em declaração conjunta, 4 agências da ONU dizem que é essencial dar uma resposta rápida à situação, que deixa dezenas de milhões de pessoas em risco de serem arrastadas para a pobreza extrema. O grupo também recomenda que, ao mesmo tempo, seja garantido um apoio humanitário e de recuperação que chegue aos mais necessitados. As agências realçaram que agora é momento de solidariedade e apoio globais, especialmente com os mais vulneráveis nas sociedades, especialmente em economias emergentes e em desenvolvimento. Essa união é apontada como saída para superar impactos interligados de saúde, sociais e económicos da pandemia e para evitar a escalada para uma catástrofe humanitária e de segurança alimentar. E os efeitos disso seriam a perda de ganhos atingidos no desenvolvimento, alertam a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura FIDA, a Organização Internacional do Trabalho OIT e a Organização Mundial da Saúde OMS. As agências realçam que o mundo sofreu uma dramática perda de vidas humanas com a Covid-19, que também causou desafios sem precedentes em áreas como saúde pública, sistemas alimentares e no mundo do trabalho. Para abordar a dimensão humana da crise, o grupo apela que haja adesão a práticas de segurança e saúde local de trabalho. Outro pedido é que seja garantido acesso ao emprego decente e à proteção dos direitos laborais em todas as indústrias. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o terceiro setor no pós-pandemia, com as advogadas Laís de Figueiredo Lopes e a Mariana Chiesa. Laís, antes da matéria da ONU, eu queria repercutir a matéria da ONU com você. Que contribuição o terceiro setor pode dar para combater a fome no país? Olha, todo mundo conhece a contribuição do Betinho, né? Que foi muito maravilhosa e, enfim, construiu todo o programa, né? A política pública depois inspirou o Fome Zero, enfim. Acho que a gente tem aí uma série de alicerces já construídos para essa inspiração, né? E a necessidade, enfim, dos programas de renda básica que são tão essenciais e que, contraditoriamente, a gente está... Enfim, teve o acesso muito por conta da mobilização dos parlamentares e da sociedade civil para que tivesse essa ajuda emergencial no governo, né? É essencial que a gente tenha, enfim, a possibilidade não só de contar com as redes da solidariedade, mas também de contar com um recurso específico para ter a possibilidade da cesta básica, né? E, enfim, e não ter o arroz nas alturas. E aí eu queria até cumprimentar todo o trabalho
do MST e de toda a agricultura familiar no país, que, enfim, nos ajuda aí a manter a nossa agricultura familiar em evidência, né? A gente precisava estimular mais que as pessoas pudessem produzir para que a gente pudesse ter, enfim, menos fome no país, né? Mariana, que resposta a sociedade pode dar no pós-pandemia? Sabemos que a responsabilidade social é um dos grandes problemas do país, né? Acho que uma resposta importante é a gente continuar esse movimento, né? A partir da necessidade que se vislumbrou aí de uma solidariedade mais ampla, né? De um engajamento maior, quer dizer, de um reconhecimento da vulnerabilidade, né? Que é algo que parece uma novidade, né? Mas não é. E a pandemia vai exacerbar, enfim, as diferenças e desigualdades. Então, valorizar essas iniciativas, né, que passam, de fato, pelo que, quando a Laís coloca, quer dizer, o Estado fica disputando alguns recursos ou não reconhecendo a importância de financiar parcelas que garantem essa inteligência para as organizações, né? Quer dizer, você conseguir ter recursos para a organização é uma estratégia de Estado, né? Não é uma estratégia, é uma estratégia de fomento à sociedade civil mesmo. Então, lutar para que esse fomento da sociedade civil seja feito e seja consolidado, né? É uma estratégia muito importante para a gente, de fato, conseguir atingir o tamanho dos problemas e desafios que só aumentaram, né? Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. Frank Valverde. Joel, eu tenho aqui uma enquete feita pelo Observatório do Terceiro Setor que eu acho importante para a reflexão de todos nós. Publicamos a enquete perguntando o seguinte, nas nossas redes sociais, para os seguidores e as seguidoras se manifestarem, se elas acreditavam que irá continuar promovendo ações solidárias no período pós-pandemia, né? E olha só o resultado, né, dessa nossa enquete. 63% disseram que sim, que vão continuar tendo essas ações, né, de solidariedade nas redes. E 37% disseram que não, ou seja, 2/3, né, da totalidade das pessoas que participaram dessa enquete se colocam como que acreditando que realmente vai continuar essas promoções de ações solidárias durante esse período de pós-pandemia. E, Joel, eu queria colocar uma questão aí, tanto para a Laís como para a Mariana discutirem. De uma certa forma, a Laís até meio que tangencialmente ela tratou, mas eu queria saber sobre o que elas acham, se o marco regulatório realmente está funcionando, o marco regulatório do terceiro setor, se ele está funcionando como se deve ou precisaria ter alguma ação para que ele viesse realmente funcionar da maneira correta e esperada por todos nós do terceiro setor. Laís. Ou seja, o que é necessário mudar no marco regulatório para se adaptar ao novo momento que o país vive, Laís? Franklin, você sabe, essa é uma pergunta muito boa para a gente refletir, que não existe um único marco regulatório, né? A gente acabou chamando de marco regulatório das organizações da sociedade civil a Lei 13.019 de 2014, que trata das parcerias entre a administração pública e as organizações, mas a legislação que incide sobre o campo, né, a densidade regulatória que a gente tem, faz parte da nossa complexidade do ordenamento jurídico. Então, uma organização que não parceriza com a administração pública, ela está sujeita a outras normas, e aí entra os temas que a gente abordou aqui. Tem as questões que são tributárias, que afetam a sustentabilidade econômica das organizações e que, enfim, gera mais incentivo às doações, a depender de como a legislação for construída, né? Então, a gente precisa avançar nesses temas que têm esse tipo de natureza fiscal, porque eles são essenciais, seja no sentido que eu insisto sempre de desburocratização e simplificação, porque o Estado pode racionalizar esse serviço público também de atendimento ao ator, organização da sociedade civil, como também não taxar e não ter, enfim, essa sociedade com as organizações da sociedade civil que estão trabalhando em prol dos temas de interesse público em complementariedade ao Estado, né? Então, no caso
implementação da Lei 13.019, a gente precisa realmente melhorar a gestão pública, melhorar a forma de organização dos chamamentos públicos e, enfim, de esclarecimentos. Os gestores, às vezes, têm mais dúvidas do que as próprias organizações da sociedade civil nos temas em específico dos objetos das parcerias. Então, construir isso de uma forma mais colaborativa, fazer audiências públicas, a ideia de participação social está prevista na lei para que a gente possa, enfim, planejar melhor essas parcerias e, finalmente, ter uma prestação de contas por resultados efetiva e não ficar só duplicando as regras, trocando o convênio, que como era antes, por os novos termos de fomento e termos de colaboração, e agir como se não tivesse uma nova lógica colocada nesse novo regime jurídico implementado, né, que busca justamente valorizar essa ideia de parcerias. Então, tem um espaço de aperfeiçoamento no campo de regulação, mas tem outro espaço de aperfeiçoamento que está no âmbito da gestão pública. E aí, enfim, acho que a gente pode ter um olhar para o município de Belo Horizonte, por exemplo, que é um grande case de implementação, que construiu lá o Conselho de Fomento e Colaboração para apoiar esse processo de implementação junto à Procuradoria do município, e tem produzido coisas antecipadamente aos problemas que surgem, né, na área. Então, a gente pode prever muitas possibilidades de melhoria em diálogo com a administração pública, se houver disposição e vontade política para isso. Mariana. Olá, Mariana. Oi, eu estou travando um pouco, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Alô? Gostaríamos de ouvir a sua resposta em relação à pergunta do Franklin. Pronto, acho que agora vocês estão me ouvindo. Sim, sim. Aqui a conexão. Isso, vamos lá. Oi, alô? Estamos te ouvindo, pode falar, Mariana. Acho que ela não deve estar tendo retorno nosso lá. Ela não está ouvindo o nosso retorno. Lembrando a você, ouvinte, que nossos programas durante a pandemia é feito por Skype e sempre dá alguns probleminhas técnicos com os nossos entrevistados. A Mariana está falando aqui de São Paulo, mas talvez o Wi-Fi caia e a gente vai restabelecer com ela para ouvi-la. Mariana, agora sim? Você já está a postos, não? Oi, agora eu troquei a base aqui. Estou a postos. Alô? Então vamos Voltou? lá. Voltou. Sim. A sua resposta em relação à pergunta do Franklin. Então, vamos lá. Acho que vou tentar completar um pouquinho ou, enfim, trazer uma perspectiva a partir do que a Laís falou, porque ela foi bastante completa na resposta. Mas acho que a gente está falando de uma legislação muito recente, né? A gente está falando de um país muito diverso, então acho que a gente observa avanços em alguns lugares que não necessariamente são acompanhados por outros estados e municípios. Só que acredito também que não dá para ter uma expectativa de que uma legislação ela vai ter uma efetividade plena em tão pouco tempo, num país tão diverso, com uma diversidade muito grande de conhecimento sobre o terceiro setor, né? E sobre a forma de organização. Então, o que a gente observa é que alguns estados ainda estão engatinhando para entender a norma, para aplicar a norma, e ainda vem com conceitos muito consolidados, aí com dinâmicas de controle voltadas para meio, né? Dissociadas de resultados. Então, a gente tem um caminho ainda a percorrer na implementação, né? Acho que muitos avanços já aconteceram e acho que o papel, por exemplo, do observatório tem um papel fundamental, né? Porque sem que esse debate seja colocado em prática, sem que a gente discuta os principais gargalos aí para aplicação, né? A gente tem apareceram alguns aqui. Custos indiretos, é um grande tema esse, quando a gente desce para os detalhes dessa execução no dia a dia das organizações, né? Quando a gente olha para resultados, é um grande outro tema, né? Como esses resultados estão sendo avaliados, como eles estão sendo construídos, né? Em que medida que a legislação está sendo de fato implementada ou não, né? A gente vê uma mescla aí para que o gestor fique mais seguro. Então, a gente está lidando com gestores que estão num ambiente de insegurança muito grande. Isso não tem nada a ver com a norma, com o marco, né? Isso tem a ver com uma dinâmica aí de gestão pública que, de fato, coloca o gestor num lugar de insegurança, né? E, por outro lado, deixa a organização sem a possibilidade de também se colocar de forma mais segura nessa relação, né? Muito refém, muitas vezes.
de entendimentos, interpretações que mudam, que se alteram a depender de quem está sentado naquela cadeira. Então, enfim, a gente tem aí uma construção mesmo a ser feita para que o marco seja melhor incorporado, né? Ou os marcos, né? Como bem colocou a Laís, mas acho que estamos aí num caminho positivo. Eu vejo muitos avanços na execução dessa norma em diversos espaços aí, né? O ouvinte lá está perguntando, marco regulatório ou os marcos regulatórios. A gente lembra que o primeiro que você participou, no governo Dilma, contemplava mais as organizações que captavam recursos públicos, né? E quando você fala de marcos, esse olhar é para essas organizações que trabalham com doações, enfim. Mas a gente tem que levar em consideração o contexto político. Esse é um governo que não estimula o terceiro setor, pelo contrário, ele começou criticando o terceiro setor, algumas organizações. Como é que você vê o momento, Laís? Na verdade, Joel, até é legal esclarecer isso, que durante o trabalho do governo Dilma sobre o tema da regulação da sociedade civil organizada, existiam 3 eixos temáticos. A contratualização, essa relação de parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil, acabou ganhando mais, evidência, digamos assim, destaque, né? Justamente por conta da envergadura de ter uma nova lei que substitui os convênios, afasta a 8666 e mexe com todo o regime anterior de aplicação a essas parcerias, trazendo uma norma de abrangência nacional, que impacta a União, estados e municípios e Distrito Federal. Então, ela realmente tem um impacto muito grande dentro do ordenamento jurídico e acabou sendo o tema mais discutido. Mas não foi apenas esse o tema tratado, né? A gente tinha também um eixo temático sobre a sustentabilidade, onde estão todos os temas tributários que a gente estava conversando, seja relacionados à cultura de doação, os fundos patrimoniais, e as questões que são relacionadas à sustentabilidade econômica das organizações, inclusive a ideia de um simples social, que foi uma ideia que também a gente discutiu, levou ao Congresso, conseguiu aprovar e em agosto de 2016 foi a sanção e veto do presidente Temer que vetou a proposta que havia sido aprovada no Congresso Nacional de estender o simples nacional para as organizações da sociedade civil para que elas tivessem um simples social, né? Então, a gente tem aí... E o terceiro tema era o tema da certificação, dessa outorga de títulos que o Estado faz, tentando, inclusive, desburocratizar, limpar do ordenamento jurídico aquilo que não era mais necessário, como, por exemplo, a Declaração de Utilidade Pública Federal, que era um título antigo e que, enfim, não trazia mais nenhuma finalidade, nenhuma função, como era quando ele tinha sido criado, que era uma função mais honorária, de tentar dar uma chancela de idoneidade. Esse título, por exemplo, nos estados e municípios, ele é um título muito patrimonialista e clientelista, porque ele é outorgado pelas assembleias legislativas e pelas câmaras de vereadores. As organizações não deveriam precisar, dentro da nossa república, pedir a uma pessoa do parlamento, né, um vereador, vereadora, deputado, deputada, que elas fossem reconhecidas na sua existência para ter acesso a benefícios, porque elas já fazem isso se registrando no cartório, no CNPJ, em todos os órgãos públicos necessários. Então, a gente tem aí uma regulação que é um pouco mais ampla e tudo isso foi trabalhado dentro dessa agenda de compromissos do Estado brasileiro com as organizações e que, de fato, a descontinuidade dessa agenda gera também os problemas que a gente está vendo na implementação, porque gera um vácuo e essa lacuna, enfim, não foi substituída por nenhuma outra inteligência que pudesse ajudar nessas questões que são referentes à implementação do MIROSC e do avanço das demais questões, né? A gente tinha, inclusive, deixado de legado no PPA, no Programa Plurianual, ações referentes à implementação, à melhoria da construção dos sistemas, todo esse tema da desburocratização e simplificação dessa agenda normativa de sustentabilidade, incluso uma agenda de conhecimentos, porque a gente também precisa melhorar as pesquisas e os dados referentes ao campo no Brasil. E foi assim que foi construído o mapa das organizações da sociedade civil, que hoje está a cargo da gestão do IPEA, que é uma plataforma georreferenciada que reúne todas as organizações, seja as que recebem recurso público federal, seja as que não recebem recurso público federal. Então, a gente tem aí
enfim, já muitos alicerces para ser dado continuidade, mas que realmente a descontinuidade tem gerado questões. A Mariana Laís destacou uma coisa importante, várias coisas, mas eu queria levantar uma. É necessário pesquisas e estudos a respeito para a gente conhecer a realidade brasileira, que inclusive vão contribuir para as organizações desenvolverem seus projetos, né? E não há estímulo para isso, né? Como nós mudamos essa realidade? Como que a gente pode... Toda a população brasileira viveu sua experiência, está vivendo, né, durante a pandemia. E o terceiro setor acabou se destacando, porque ele realiza efetivamente um trabalho importante para a sociedade. Como a gente muda essa realidade, onde nós temos um governo que insensível, que não está interessado em estimular o terceiro setor nesse momento? Essa é a realidade, esse é o contexto da realidade brasileira nesse momento, não é? Acho que a gente tem um horizonte que não é de curto prazo, né? A gente tem que, acho que é uma construção que é de médio e longo prazo, mas eu fico imaginando o seguinte: a gente está vivendo um período eleitoral esse ano, né? Estamos aí em pleno processo eleitoral nos municípios. E por mais que a gente tenha aí no campo federal um espaço grande, né? A gente também tem nas pautas municipais, quer dizer, a gente tem ouvido poucos candidatos falarem quais são as propostas para a sociedade civil, qual que é a proposta para fomentar a sociedade civil, utilizar aí, né, a estratégia do município, o ambiente municipal para melhorar a forma como se relaciona com a sociedade civil, para melhorar esse ambiente de confiança, né, a sociedade civil. Quais são as estratégias que a gente tem hoje, né, dentro do nosso espectro de decisões aí, para votar esse ano, né? Então, acho que a gente tem que cobrar mesmo, tem que cobrar que esse assunto seja mais bem colocado, para que a gente está vivendo um governo que não preza necessariamente pela transparência, né? E isso vai afetar, por exemplo, a gente entender melhor o impacto de diversas, né, de diversas atuações aí do terceiro setor. Enfim, a gente precisa cobrar enquanto, né, sociedade, e acho que as articulações mais amplas e as atuações em rede aí da sociedade civil são super importantes para isso. Então, né, valorizar esses canais que conseguem congregar diversas organizações, como que os pactos, né, estão ganhando forças aí nas articulações, a sociedade civil também se unir enquanto sociedade civil em prol aí das questões que as unificam, né, e não as separam. Então, acho que a gente tem alguns caminhos aí, de algumas estratégias. E que caminhos seriam esses, Laís? Estimular a população a ir votar nas eleições municipais desse ano, usando a ferramenta da internet. Nós temos como mostrar a importância dessas eleições para a democracia brasileira? Olha, sem dúvida, essa eleição é um desafio muito importante, porque primeiro porque, enfim, a eleição sempre é um momento relevante da nossa democracia, e é importante que a gente vote e que diga sobre a nossa satisfação ou a nossa insatisfação nas urnas, né? Mas a gente tem um desafio adicional também das eleições estarem acontecendo, né, dessa forma, com campanha virtual, semipresencial, e isso realmente tem dificultado a propagação de ideias, porque os tempos dos candidatos e a ausência de debates, né? Esse, para mim, é uma das principais questões. Acho que a gente precisa, enfim, ampliar essas possibilidades. O próprio projeto, né, a própria agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que a gente está conversando aqui no governo federal, surgiu das eleições presidenciais em 2010. Foi um compromisso que as organizações buscaram pautar com os candidatos à presidência da República. Então, também fazer essa reunião de compromissos com os candidatos à prefeitura e fazer conversa com os candidatos à Câmara dos Vereadores, né, as candidatas e candidatos, é bastante importante. E aí, enfim, eu também acho importante a gente pensar na representatividade, em eleger mulheres, em buscar as candidatas também que representam as periferias, e aí já entra outras questões que fica aí para a reflexão dos ouvintes, né? A gente precisa um pouco trazer essas pessoas para dentro da política para tentar mudar e arejar esse ambiente político que é tão árido e tão difícil, né?
E depois eu quero ouvir das nossas duas convidadas que compromissos os candidatos a prefeito deverão assumir, como esses candidatos das grandes capitais do país deverão assumir para melhorar a atuação ou para contribuir melhor com o terceiro setor. Mas agora eu vou ver as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, as convidadas e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é sobre crianças dançarinas de Uganda que estão comovendo com coreografias inspiradoras na internet. O projeto social Massacre Kids Africana atende crianças órfãs e tem como objetivo empoderá-las para que possam ter esperança em relação ao futuro. Outra notícia é sobre um projeto social que está distribuindo absorventes gratuitos para meninas carentes do Rio de Janeiro. Em 2 anos, o projeto Absorvendo o Amor distribuiu 25 mil pacotes em colégios públicos, comunidades e organizações que atendem pessoas carentes. A última notícia é sobre a nova Mulher Maravilha, que é indígena e brasileira. A editora americana DC Comics anunciou que a próxima Mulher Maravilha será Yara Flor, uma mulher indígena da floresta amazônica. A história com a personagem deve ser publicada em 2021. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Obrigado pelas informações, Isabela. Você volta na próxima semana. Essa foi a repórter Isabela Alves com as notícias de destaque do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, continuamos. Frank Valverde, quero te ouvir. Eu tenho duas novidades, Joel. Importantes. Sim, tenho duas novidades aí para os nossos seguidores e seguidoras. Nesta semana, o Observatório do Terceiro Setor lançou a campanha Observatório em Movimento. É uma iniciativa, Joel, que tem como objetivo principal apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de variadas áreas do conhecimento e que visam como viver melhor no pós-pandemia. E eu faço um convite para que todos e todas nos acompanhem e acompanhem os conteúdos no nosso site www.observatoriotrêssetor.org.br e também nas redes sociais, no facebook.com Observatório Três Setor, no Insta, @Observatório Três Setor e no YouTube, youtube.com/Observatório Três Setor. E falando do Observatório do Terceiro Setor, eu quero também informar que nós estamos com um novo número de WhatsApp. Com esse número você pode participar mandando pautas, perguntas, fazendo críticas também, não é verdade, Joana? Não é só também as coisas, né? Se tiver alguma crítica a fazer para nós do Observatório do Terceiro Setor, será bem-vinda. Críticas que possam construir e melhorar o nosso programa e o nosso portal. Anote o número aí, que é bastante importante você ter esse número. Prefixo 011, né, se você não está aqui em São Paulo, né? 98851-2317. Vou repetir, 98851-2317. Envie a sua sugestão para o Observatório do Terceiro Setor. Muito bem. Esse telefone é a oportunidade do diálogo, de conversar com os nossos seguidores e com a sociedade em geral. Laís, eu deixei uma pergunta no ar. O que deve estar na pauta dos candidatos a prefeito das grandes cidades do país em relação ao terceiro setor? Joel, essa resposta, enfim, está na própria Lei 13.019 de 2014, né? É só cumprir a lei, é isso? Mas, na verdade, eu ia falar sobre um pouco dessa principiologia da lei, que é a gestão pública democrática, que é o fortalecimento da sociedade civil, que é o reconhecimento do direito à participação social. E isso se traduz em fazer uma gestão pública que escute as organizações. Então, acho que é importante a criação do CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, que reúne de forma paritária governo e sociedade civil para o monitoramento e implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essa ideia de fortalecer as organizações, de ter capacitações públicas sobre o assunto, de poder também fazer, como eu falei antes, né, audiências públicas sobre os editais. Isso é uma prática, por exemplo, na assistência social aqui no município de São Paulo já há muitos anos, né? E que precisa ser aperfeiçoada também para as outras pastas e para as outras áreas. A gente precisa ter uma uniformidade de implementação que a gente não tem. O governo tem que se
abster de interferir desnecessariamente, revogar o que não for útil, como, por exemplo, a declaração de utilidade pública do município, que a gente conversava anteriormente, subrogar os benefícios, não adianta querer tirar a certificação e, se tem algum benefício atrelado, piorar a situação, mas, enfim, de alguma forma reconhecer essa importância das organizações. A gente tem um problema clássico de ISS nos convênios, né, que a prefeitura queria cobrar o imposto sobre serviços dos convênios que eram executados anteriormente, quando esse recurso público, ele enfim, a organização é mandatária do recurso público, né? Ele não integra a receita, não é um patrimônio da organização, ele atua de forma vinculada, então é um absurdo querer cobrar ISS nos convênios. Acho que agora esse entendimento já está um pouco melhor, mas vira e mexe tem essas situações aí dentro do município em termos de regulação, em termos jurídicos, né, questões que afetam as organizações, que a gente precisa se atentar e aprimorar. Então, minimamente, bem cumprir com o espírito do que está colocado na Lei 13.019 de 2014, com o compromisso, com a vocalização da importância e da relevância das organizações e das parcerias e da sua atuação em geral, já é uma coisa bastante positiva, além de, enfim, não atrapalhar a vida das organizações que fazem um trabalho super relevante no município de São Paulo e nos municípios Brasil afora, né? A gente está aqui um pouco falando sobre município e acaba que no lugar de fala a gente esbarra na ideia de São Paulo, mas a gente está falando para todo o Brasil também, né? Mariana, o que o cidadão comum, que já participa, é contribuinte de alguma organização no terceiro setor, deve cobrar dos representantes que ele deverá eleger nas próximas eleições municipais, seja do prefeito ou dos vereadores, né, da Câmara Municipal, que vai ser composta aí nas próximas eleições? Bacana. Acredito que, como cidadão, né, um primeiro passo é tentar identificar. A gente está falando aqui da temática do terceiro setor, né? Porque se for para olhar para o que precisa cobrar, aí a gente não termina nunca. Mas olhando para o terceiro setor, acho que é entender de maneira mais clara quais são essas estratégias de fomento, né, para as organizações. Qual é o cuidado que esse seu candidato ou sua candidata está dedicando ao terceiro setor. E isso vai envolver propostas de isenção, né, isenção fiscal, isso vai envolver estratégias, por exemplo, para desburocratizar mecanismos que hoje estão postos, né? A gente tem aí uniformização de entendimentos, de atuações no poder público, quer dizer, o poder público vai trabalhar para formar os seus gestores ou os responsáveis que estão ali fazendo a gestão de prestação de contas, né? Vai ter um olhar mais uniforme, né, disso tudo. O poder público está pensando nessa formação como uma estratégia de fomento, né, não só para as organizações, mas também para os seus gestores. Como que o poder público está se colocando nesse papel, quer dizer, como gestor, né, de parcerias que são conjuntas com a sociedade civil, como que o poder público vai se colocar nesse papel? Então, acredito que a gente tem que cobrar ações mais claras, né, e mais detalhadas também, né? Gostaria de ver isso sendo mais dito pelas candidatas e candidatos, né? O terceiro setor é um papel que é um ator importante. Sem o terceiro setor, a gente não vai conseguir dar conta dos nossos desafios enquanto sociedade. Então, qual é a estratégia, né, para fortalecer esse ator, né? Ô, Laís, a maioria do terceiro setor é formada por pequenas e médias organizações. E é fundamental a capacitação dessas organizações para elas continuarem seus projetos sociais. Como você vê esse processo no pós-pandemia? O que tem que ser mudado, se é que tem que ser mudado alguma coisa, na maneira de organização dessas ONGs que atuam no terceiro setor? Joel, a gente tem, enfim, 800 mil organizações da sociedade civil no país e de tamanhos bastante diferentes, né? Então, a gente tem muitas organizações também que são de bases comunitárias e que precisam, enfim, de apoio para esse acesso a conhecimento.
Eu faço parte do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo hoje, e a gente está justamente nesse momento discutindo os critérios de acesso de atendimento jurídico pela Defensoria, que inclui de pessoas físicas e de pessoas jurídicas que já são possíveis de serem, enfim, atendidas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, esse tema está em voga, está em debate, porque, enfim, os próprios escritórios modelos das faculdades, núcleos de práticas jurídicas, toda faculdade de direito tem obrigação para funcionar de ter um núcleo de prática jurídica. E há aí um potencial enorme de se incluir o atendimento jurídico dessas organizações que são mais vulneráveis, que têm mais fragilidade institucional, não só para, enfim, prestar esse atendimento e fazer esse fortalecimento na prática, mas também trazer esse tema para dentro da formação dos estudantes de direito, que vão poder, através do acesso direto a essas oportunidades de estágio, se interessar pelo tema e depois levarão esse conhecimento para suas carreiras, seja como advogados, seja como promotores, defensores, juízes, em qualquer instância que se atue posteriormente. E ter uma linha de formação que envolva isso, que envolva os professores da faculdade, né? Nesse exato momento, a gente está finalizando um projeto lá pelo Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor da PUC de São Paulo, em parceria com o Escritório Modelo, com a Faculdade de Direito, produzindo também conhecimentos, dinâmicas, pílulas para serem utilizadas nas disciplinas jurídicas, seja de direito constitucional, direito administrativo, enfim, direito civil, trabalhista, tributário, todas as disciplinas tradicionais que podem aprofundar um pouco mais sobre as temáticas jurídicas das organizações da sociedade civil. Então, a gente tem também esse movimento de mobilizar mais os operadores do direito para que a gente conheça melhor essa legislação, se especialize mais nessa legislação e consiga aumentar o que a gente chama do exército de promoção e defesa dos direitos das próprias organizações da sociedade civil. A gente já tem a liberdade de associação constitucionalmente garantida, mas esse acaba sendo um tema que é menos estudado no Brasil e a gente precisa aumentar esse estudo justamente nesse momento em que o espaço cívico vem cada vez mais sendo restringido por essas medidas e essas vocalizações discriminatórias e preconceituosas sobre as organizações da sociedade civil. Então, para combater a criminalização, seja ela burocrática ou até mesmo essa criminalização frontal, que às vezes, né, é feita aí pelo governo federal hoje, a gente precisa realmente aumentar as nossas ferramentas, não só de gestão, mas aí agora também jurídicas. E precisamos de mais apoio, de mais gente que se debruce sobre os temas e que possam formular e produzir nesse campo. O tempo passou rápido, eu tenho mais 5 minutos, mas eu quero que você responda rápido. Como é que esse atendimento da Defensoria seria individual e para a organização? Seria o atendimento à população através das organizações? A Defensoria Pública hoje atende as pessoas físicas em vulnerabilidade social e organizações da sociedade civil também, pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Tem uma deliberação que trata do assunto, a deliberação número 82, e a gente lá no Conselho Consultivo da Ouvidoria está à disposição também para esclarecer dúvidas, entrar em contato e conseguir fazer as pontes com os próprios defensores. Então, o site pode procurar no Google aí, que eu não sei de qual, Ouvidoria do Conselho Consultivo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Laís, para fechar, eu queria a tua opinião. Você é uma pessoa otimista? Sempre, né? Senão, enfim, se a gente não continuar lutando, até os motivos da nossa existência se esvaem, né? Então, a gente precisa continuar aí na luta e, enfim, dias mulheres virão. Qual é seu maior medo na pós-pandemia em relação ao terceiro setor? O aumento da desigualdade que está colocado, né, e que a gente, enfim, abra demais, mais ainda os fossos que estão colocados e a gente não consiga resgatar as pessoas, não consiga ajudar de fato, efetivo, enfim, a gente está aí num processo de uma inflexão grande e a gente precisa se mobilizar para não deixar com que fique ninguém para trás, né? Mariana, eu queria fechar com você também o nosso programa, te agradecendo. Primeira vez que você participa do nosso programa, ao contrário da Laís, que já veio outras vezes aqui. Como você vê o terceiro setor no pós-pandemia? Uma síntese de você, que você poderia fazer agora no final do nosso programa.
Como será o terceiro setor no futuro, no pós-pandemia, Mariana? Com certeza visão. é um terceiro setor que também foi tocado e transformado por esse processo, né? Acho que ninguém vai passar sem essa transformação, sem esse reolhar, né? E acho que é um terceiro setor mais necessário, né? Ainda mais necessário, porque é quem conhece a vulnerabilidade, é quem está ao lado da população já há muito tempo, né? A gente tem um terceiro setor que precisa ser mais necessário. Mais olhado, mais necessário. E o seu maior medo, qual é? Meu maior medo, eu também tenho muito medo da gente chegar aumentar ainda mais as desigualdades que a gente já vivencia. Acho que isso imprime aí a sociedade brasileira já desde a sua formação, e eu tenho muito medo de onde a gente vai chegar, né, depois desse processo. E Frank Valverde, seu maior medo, encerrando sua participação no programa de hoje? Maior medo? Olha, João, em vez de falar de medo, eu queria passar uma dica, né, um convite para todos e todas, né? Nós estamos a menos de um mês para as eleições, né? E nessa pandemia que nós estamos vivendo, esse é o medo, meu medo no caso é esse, sabe? Essa pandemia que está aí, essa forma a possibilidade de você estar sendo contaminado ou não, mas independentemente disso, eu quero convidar todos e todas que vá no dia 15, votar. Vá protegido, vá com seu álcool gel, vá com a sua máscara, mas vá consciente e vote. Nós só teremos possibilidade de mudar essa situação que nós estamos vivendo através do voto consciente, escolhendo melhores pessoas para estarem administrando esse país. Comecemos pela cidade, depois vamos para o estado e também para a União. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Laide Figueiredo Lopes, advogada, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, e Mariana Chiesa, advogada e doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.